Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir desculpas porque semana passada eu não consegui, pela primeira vez, foi o primeiro tema que eu não consegui mandar um vídeo pra vocês. Mas semana passada eu trabalhei muito e eu não tive tempo realmente, não tive como parar pra gravar um vídeo. Se vocês estão procurando o tema da semana 19 aqui nessa playlist, vocês não vão conseguir encontrar, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição a proposta da semana passada, se você quiser treinar a proposta de redação, que foi sobre a inclusão dos deficientes físicos na sociedade, você pode treinar, vai estar aqui. Mas hoje vamos para a proposta nova, proposta da semana 20, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os desafios na implementação do EAD, do ensino à distância no Brasil. Se você quer ficar mais atento sobre esse assunto, aumentar o seu repertório, entender a proposta melhor, fica aqui nesse vídeo que vamos falar várias ideias sobre contextos históricos, alusões, referências e também possíveis argumentos, como você pode seguir, né? Qual a lógica você pode seguir para esse tema. Mas antes, vou pedir que se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa aqui o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se possível, me segue nas redes sociais, no meu Instagram, no Instagram do projeto. Lá tem vários conteúdos interativos muito legais, informações adicionais a esse canal aqui. Se vocês puderem curtir e compartilhar esse vídeo, se acharem que eu mereço, também isso vai ajudar não só a mim, não só o canal a crescer, mas outras pessoas a acessar esse conhecimento. Então é isso. Vem comigo e vamos desvendar mais um tema, facilitar mais um tema do nosso cotidiano para o Enem. Então, se você viu a proposta ou se não viu, vai dar uma olhada na proposta, o link tá na descrição, tá? Não esquece disso. Se você já viu a proposta, você viu que a gente vai falar sobre os desafios da implementação do EAD. Não é para dizer se o EAD é bom ou ruim, não é para defender isso. É para dizer quais são os desafios que a gente tem para colocar esse tipo de ensino aqui no Brasil. A própria proposta te direciona. Tem algumas charges falando um pouco sobre a falta de acesso, a desigualdade. Então, ela te direciona para os problemas. O que é que eu tenho que solucionar para que isso seja bem colocado aqui no Brasil. Vamos começar com ideias para contexto, né? Então, o primeiro contexto que você pode dizer é o da pandemia. Lembra que a gente tá falando de EAD no geral, tá? A gente viu lá na proposta um gráfico mostrando que o ensino à distância tem crescido nos últimos anos no Brasil. Não foi só na pandemia, a gente não tá falando só sobre escola, estamos falando sobre faculdade, cursos, várias coisas. Então, pensem, você pode usar a pandemia no seu contexto da introdução para falar que a pandemia trouxe à tona essa discussão, porque as pessoas precisaram ficar em casa. Outra coisa que você pode falar é sobre a Revolução Industrial, Revolução Técnico-Científica Informacional, sobre a questão da criação dessas novas tecnologias que possibilitou isso. E aí você pode falar os benefícios antes de falar que, por outro lado, mesmo sendo tão bom, a gente não consegue implementar porque tem essas barreiras. Aí eu trouxe algumas frases para vocês, frases sobre educação. 3 delas que eu trouxe primeiro, elas são mais genéricas e a gente sempre usa aqui. Então, você pode usar elas no contexto, porque você vai falar sobre educação. Então, você pode usar elas para mostrar como a educação é importante e a sua tese é dizer que a educação é importante. Por isso, a gente tem que discutir sobre essa implementação e seus desafios, porque é um assunto que a sociedade precisa debater, porque a educação é fundamental. A primeira frase é aquela de Kant, que a gente sempre usa aqui. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Não preciso nem explicar essa frase, né? Coloca lá só para você aumentar o seu repertório. A próxima é: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire, já usamos essa várias vezes também, ela é um clássico. A próxima é a de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Qualquer uma dessas que você usar vai estar bem tranquilo para você mostrar a importância da educação na sociedade. Mas tem outra de Paulo Freire que eu acho que ela encaixa perfeitamente nesse tema, não só para dizer que a educação é importante, mas para introduzir já essa ideia do EAD. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, ninguém consegue educar outra pessoa, ninguém consegue se educar sozinho. Eu preciso
ter a troca de pessoas e ter um meio que possibilite o conhecimento acontecer. Então, será que esse distanciamento entre as pessoas, diminuição dessa troca, a supressão desse meio que vai proporcionar experiências, não vai prejudicar esse processo de aprendizagem? Agora, pensando em possíveis argumentos, eu sempre faço vários caminhos argumentativos para vocês, mas esse tema ele só nos dá um caminho, que é falar sobre os desafios. O que é que impede que esse EAD seja pleno, que funcione de uma maneira correta, adequada aqui no país? Primeira coisa, sem dúvida, é a desigualdade social. Eu acho, gente, que eu nem usaria a desigualdade social como um dos argumentos para provar que realmente é difícil implantar o EAD, que seria a sua tese, né, que tem obstáculos, porque é algo tão inerente, é o principal obstáculo, é a principal via que a gente tem que pensar aqui, que eu acho que eu traria no meu eixo central. Eu acho que eu traria no meu contexto lá da introdução, né? Falaria que poderia falar da pandemia, ou poderia falar de outro contexto daquele que eu falei, junto, né? Com esse outro, né? Para ficar uma coisa mais rica. Você falar que é difícil implementar esse EAD do Brasil e isso é intensificado pela desigualdade social. E aí você traz problemas que também, quando você falar na sua argumentação, você vai mostrar que é difícil implantar o EAD por causa daquele argumento, mas aí você, lá no seu argumento, também relaciona isso com a desigualdade social. Olha só que a redação vai ficar muito mais complexa, mais completa. O que fala da desigualdade social? Vocês sabem, as pessoas não têm o mesmo acesso à educação, as pessoas não têm o mesmo acesso a um ambiente de estudo, né, agradável, então a gente vai ver isso um pouco mais específico. Como eu falei, eu acho que a desigualdade é o boom, é a questão central e aí as outras coisas estão dentro disso. A outra coisa é a falta de orientação profissional. Como assim falta de orientação profissional? Não é fácil estudar. Levanta a mão aí quem é vestibulando e sabe a fórmula mágica para estudar. A gente tá sempre buscando isso. A gente não sabe estudar, a gente tem que aprender a estudar ainda. Então, os professores, eles estão muito ali para isso, para ser mediadores, para ensinar como a gente tem que estudar. Tanto que você pode ver que cursinhos mais caros, né, que as pessoas têm um resultado melhor, geralmente tem um psicólogo que acompanha, tem um coordenador pedagógico, sempre tem alguém para orientar o ensino-aprendizado. Então, quando você tá no EAD, você estuda sozinho. Na maioria das vezes tem um conteúdo para você ler a apostila, para você ler uns slides, ver uns vídeos, e você não tem muitas vezes noção de como estudar. Eu trago aqui como possível repertório o método construtivista. Ele é inspirado em um livro de Piaget, né? Piaget, que é um dos estudiosos também sobre educação. Esse método dele traz o professor apenas como mediador. Ele diz que o processo de ensino-aprendizagem se dá através da interação da pessoa, do indivíduo, com o meio. Ou seja, o professor ele tem que criar atividades interativas, um meio propício, né? Situações para que o aluno possa aprender. Então, basicamente o que ele diz é que o aluno vai aprender sozinho, né? Com as experiências que ele já traz, mas que ele precisa de situações, né? Precisa de atividades que façam ele entender, né? Que façam ele aplicar na prática e enxergar as coisas que ele vai aprender. É assim que ele constrói os seus saberes. Então, o professor vem ali, traz um exemplo, mostra na prática as coisas para que ele aprenda. Então, a gente tem o desaparecimento desse meio de interação, desse meio que o aluno vai aprender a construir seu saber. Outra coisa é que o pessoal tem um ambiente de estudo com muita distração. É difícil. Você diz, mas aí você vai para um quarto em silêncio, estuda sozinho. Tá, mas em pessoas que moram em um único cômodo, pessoas que moram 6, 7 pessoas numa casa, que divide o quarto com várias pessoas, que não tem um ambiente, que não tem a poluição sonora, visual, tudo. Um ambiente que distraia, né? Você imagina um ambiente que tudo passa, né? Imagina, passa um carro na rua fazendo barulho, carro do ovo. Essa vamos chegando, olhando, examinando e levando, é 30 ovos de galinha, 10 reais. Calma, não empurra não, dona Maria, não empurra não, seu João. Olha o rabo do gato. Aí depois alguém lá na sala liga uma televisão. Você tá todo o tempo, tem seu celular aqui, sua cama aqui. É um ambiente que todo o tempo tira a concentração sua do estudo. Então isso faz com que seja mais difícil você aprender. Nós também temos, nesse mesmo nicho, os ambientes que não são confortáveis e também não tem estrutura. Principalmente se você tá na camada mais pobre da sociedade.
você não tem estrutura, não tem uma mesa, não tem uma cadeira confortável para ficar horas estudando. Você muitas vezes não tem computador, não tem um celular bom, não tem nada que possibilite essa estrutura para seu aprendizado, né? Então, isso aí também evidencia essa desigualdade social. Tem uma pesquisa, eu vou ler aqui porque eu não consigo lembrar, o nome é muito grande, do centro que fez, tá? Foi o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. A pesquisa foi o TIC Informação 2018, né? Foi feito para o governo, foi pedido, foi feito em todos os estados, regionalmente, né? Gente, 42% das casas do Brasil não tem computador. Imagine como você estuda sem um computador, sem um notebook, um EAD, um curso que tem uma carga horária mais pesada. Não tem como. Outra coisa, o EAD tira essa atividade intensa do aluno, ser um agente ativo e não passivo na educação. Lembra que eu já falei para vocês aqui em outro vídeo que a gente tem um sistema de ensino um pouco atrasado. Até na sala de aula já é difícil a gente encontrar hoje o ensino-aprendizado do jeito que, por exemplo, Paulo Freire, que Piaget, eles defendiam, que é um sistema mais de educação libertadora. Não é um professor socando o conteúdo no aluno, ele decorando para fazer a prova, não. É o aluno construindo com o professor, é o aluno trocando, é o aluno aprendendo só, fazendo suas próprias relações com o que o professor proporciona e com a troca com os outros alunos. Na sala de aula, você tem como criar debates, discussões, você tem como orientar o aluno e receber o feedback. Você tem aquela troca mesmo, a dúvida do aluno, o debate, a pergunta, o questionamento. Então, você perde isso quando você está no EAD. E aí eu vou trazer o método que a gente chama de método Paulo Freire. Paulo Freire diz que a educação é um ato criador. Ele proporciona a quem está aprendendo autonomia, consciência crítica e capacidade de decisão. Ele diz que o diálogo é o fio condutor desse aprendizado. Outra coisa, gente, estamos falando de EAD no geral, cursos superiores também. Pense que tem cursos técnicos, cursos superiores que não tem como ter todas as aulas teóricas. Tem que ter aula prática, principalmente cursos da área da saúde, né? Medicina, enfermagem, fisioterapia, por exemplo, educação física. Mas a gente também tem outros cursos que a parte de engenharia, vários cursos que você precisa ter aula prática. E não são poucas aulas, vamos fazer tudo EAD e depois a gente vai pro presencial. Isso até acontece em cursos que a gente chama semipresencial, que tem acontecido mais. Mesmo assim, gente, está lá na sala de aula diferente, você aprende de uma forma diferente, tá? O professor pode te corrigir o jeito que você está aprendendo. Então, é muito importante para vários cursos profissionalizantes que seja aula prática ou aula presencial. Mais uma coisa aqui é a necessidade de formação cidadã, ou seja, como a gente constrói a cidadania? A gente precisa realmente que as crianças vão para a escola desde cedo, não é só para aprender português e matemática, é para aprender a conviver, a respeitar o colega, a respeitar as diferenças, aprender a se frustrar. Então, existem lições de cidadania, de sociedade que você só aprende na faculdade, na escola, você só aprende convivendo com outras pessoas no ambiente educativo. Vou trazer aqui a frase de um filósofo e sociólogo, escritor, ele é brasileiro, ele tem alguns livros sobre isso, e essa frase dele diz o seguinte: a cidadania se constrói com a convivência. Cabe à educação despertar os seus frutos. Eu trago aqui também a questão do filme Escritores da Liberdade. Você pode trazer ele em vários argumentos que eu falei aqui. Vocês sabem que é um filme, que eu já trouxe aqui também, que a professora recém-formada chega numa escola de periferia, pessoas que têm várias histórias difíceis de vida, de abandono, né, de desigualdade social acentuada, desigualdade racial, que são separados, andam em tribos na escola. Então, a educação, ela transforma. As pessoas começam a aprender com a história que ela conta, né, as histórias, e começam a conviver melhor também entre eles. E outra coisa que esse filme traz é a questão de que o ambiente de estudo, se ele for chato, se ele for monótono, se ele não tiver coisas diferentes, se ele não tiver interações novas, a pessoa se desinteressa. Então, essa professora, ela trouxe fatos novos para ajudar o aluno a se interessar, a aprender e mudar de vida. E a última coisa que eu trago é a questão da capacitação dos professores. Não é que os professores sejam incapazes. A gente tem professores maravilhosos no Brasil e que, inclusive, estão se virando nos 30 para dar aula EAD. Mas, assim, muitos professores não têm muita afinidade com tecnologia. Não tem até... Tem professor que
dar aula na parede. Não sei se vocês já viram, na cerâmica de casa. Então, além de não ter estrutura, às vezes não sabe mexer nas coisas, não tem essa desenvoltura com o EAD. Então, a gente precisa capacitar se a gente quiser também implementar isso no Brasil. Vamos para ideias, então, de possíveis soluções. Gente, vamos lá. A solução vai depender do que você colocou de problema, tá? Então, se foi capacitação do professor, o governo tem que criar programas de capacitação para os professores aprender a mexer nessa tecnologia, com várias oficinas, né, com profissionais da área da tecnologia da informação. O governo tem que distribuir para os alunos da escola pública materiais como computador, celular, mesa de estudo, cadeira de estudo. Ou tem que possibilitar um ambiente onde as pessoas possam estudar, uma biblioteca, uma sala de estudo comunitária. Assim como temos que reformular o processo de ensino nas escolas, a gente também tem que reformular o sistema de ensino EAD para que ele seja mais participativo, né? Porque também o aluno receber texto, ler slide, responder prova online não é um processo muito legal, muito lúdico. Para os cursos superiores, pode tentar investir mais nessas aulas semipresenciais, né? Mas que isso seja mais arquitetado, mais planejado. E se a gente fala que tem uma necessidade de formação cidadã, a gente também tem que entender que o governo, as mídias, têm que trazer essa formação em outro lugar, né? De outro modo. Então é isso. Por essa semana é só. Depois a gente volta para discutir outro tema.